Beleza, então nós vamos continuar aqui o capítulo 12, que é sobre regressão. Então, dando continuidade aí com os vídeos e com a sequência do conteúdo, a ideia é que a gente fale aqui a partir deste ponto, que é previsões a partir da linha, né, da regressão. Então, eu vou ampliar aqui, não sei se vão ver, só para deixar um pouquinho maior. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Observamos como usar uma linha para prever valores de uma variável a partir dos valores de outra variável. Tá? Então, isso a gente já está batendo na tecla faz tempo. Então, a ideia é x é a previsora, y vai ser a variável prevista. Vamos lá. Então, ó, essa figurinha mostra uma correlação perfeita, né? Uma linha reta é desenhada ao longo dos pontos. Como a correlação é perfeita, a linha passa por cada um dos pontos. Então, nesse tipo de correlação perfeita, a linha passa em cima de todos os pontos, tá? Nesse caso, a linha de melhor aderência encaixa-se perfeitamente. E aí nós temos aqui, falando sobre, por exemplo, o ponto no qual a linha intersecta, né, o eixo Y, a gente chama de intercepto, e sempre vai ser considerado na ideia da equação, na equação da regressão, o A. O A sempre é o intercepto, que é onde a linha cruza o eixo Y. Então, ó, toda vez que x aumenta uma unidade, nesse exemplo aqui, y aumenta 10. Então, a cada uma unidade que aumenta em x, aumenta 10 aqui em y. Deixa eu ver, eu acho que eu fiz aqui isso, ó. Então, aqui a gente consegue ver que a cada aumento de uma unidade em x, nós temos um aumento de 10 unidades em y. Toda vez que x aumenta, beleza, o zero é o local onde a linha intercepta o eixo y. Tá? Então, aqui o A é igual a zero. Esse é o valor de A na equação desse exemplo aqui. Isso quer dizer que quando uma pessoa tem score 0, ela tem um score 0 em Y também. Então, se ela tem um score 0 em X, ela também vai ter, ela já vai ter um score 0 em Y também, por conta daqui, ó, da onde começa. Vamos lá. Então, aqui tem um exemplo, ó, né? Aqui é o eixo X, as unidades, e aqui o eixo Y, o aumento, que a gente já viu que é de 10 em 10. Você também pode ver na tabela acima que Y aumenta 10 unidades para cada unidade em X. Então, cada aumento aqui de X temos um aumento de 10 unidades em Y. A quantia pela qual Y muda, quando X muda uma unidade, é denominada de B, né? Então, isso aqui é o B da equação, que é a inclinação, tá? Murilão, o seu microfone está aberto. Deu uma vazada. Beleza, vamos lá. A equação, então, da regressão, pessoal, é essa daqui, tá? Em alguns livros vai estar um pouco diferente, mas normalmente, eu mesmo, quando tive aula e tal, normalmente a gente aprende essa. A de cima, a de baixo não importa. Então, é assim, ó. O que é o y? É a variável a ser prevista. É o que você quer prever, y. Então, o que sair daqui, nessa conta bx mais a, vai ser o valor da previsão dessa variável aqui. X é a variável previsora, tá? É aquilo que você vai coletar. B é a inclinação da linha, né? Inclinação da linha aqui. Ou ela... Quanto, assim, ó. Quanto mais íngreme ela for, maior vai ser as mudanças em Y. Quanto mais para baixo essa ongulação aqui, tá? Menor vai ser as diferenças aqui em Y. Deixa eu ver se eu fiz. Aqui, ó, eu fiz um exemplo, ó. Então, por exemplo, vejam essa linha azul pontilhada. Esse é o B. Então, veja que quanto mais para baixo ela estiver, menor é a diferença de mudança aqui, ó. X muda uma unidade, Y muda muito pouco a cada unidade de X, né? E o inverso é diferente, né? É o oposto. Quanto mais inclinado, ou quase mais para perto do vertical ela estiver, maior vai ser a mudança entre um aumento em X
a mudança que vai ter em y, tá? Então a inclinação te dá essa ideia. Quanto mais perto da vertical ela estiver, maior vai ser as mudanças em y. Quanto mais para perto do eixo x ela tiver, que nem essa linha azul, menor vai ser as mudanças em y. E o A é o intercepto, né? A gente também, em alguns lugares, é chamado de constante. Quer dizer o quê? É o lugar onde a linha intercepta o eixo Y, que é aqui, ó. Aqui é 0, mas pode ter algumas que saem de outros lugares. Então, essa é a equação da regressão. Que nem eu falei, alguns trabalhos, antigamente não era tão normal, hoje tem sido mais normal. A pessoa, o autor ou a autora, publica os seus dados, coloca o gráfico e ele também coloca hoje a equação, tá? E aí ele não coloca assim, lógico, ele coloca o valor do A, o valor do B e o X, né? Sempre aparece o X, porque o X é a variável que vai entrar para fazer aqui a conta. Então vamos lá, ó. Quanto mais íngreme a inclinação, foi o que eu falei, né? Mais Y muda, né? E o oposto também. Quanto menos íngreme a inclinação da reta, vai ser menor a mudança em y, tá? Na equação de regressão, a linha tem uma inclinação de 10, no nosso exemplo aqui, tá? Que é a cada uma unidade em x que aumenta, a gente viu aqui, ó, aumenta 10 unidades aqui em y. Então, o b a gente já sabe que é 10. Esse valor é conhecido como b, cada vez que x aumenta uma unidade, y aumenta 10 unidades. E aqui é 0, né? O A a gente já tinha visto, por quê? Por causa desse ponto, ó. O intercepto começa no 0. Então o A aqui é 0. Quando uma pessoa tem um score 0 em x, essa pessoa terá um score 0 em y. Tá? Aqui era aquela questão de menos íngreme e mais íngreme. Tá? Então, ó, nós temos, seria assim, ó, y é igual a 0 mais 10. Tá? Se a gente pudesse transformar A e B em valores. Aí um exemplo, vamos supor que um aluno lá, porque aqui é o exemplo que a gente estava falando nos encontros passados, que era nota no simulado, quanto isso prevê a nota no teste final. Então, um exemplo de um aluno ou aluna que tirou 7 no simulado. O quanto isso vai prever do que ele vai tirar, digamos assim, no exame final. Então, ele é o X, né? Ele vai ser o X, esse valor 7. Então, você substitui na conta. Então, ó, 0, que é o A, que a gente já viu. 10, que é o B, que a gente já viu. E sempre o B está multiplicando esse X. Então, essa é a continha. Fazendo ela aqui, daria 70. Né? Então, se o aluno ou a aluna tirar no simulado a nota 7, por meio deste modelo aqui, que foi bolado de regressão, ele no exame final tiraria 70. De 0 a 100 ele tiraria 70. Beleza? Então aqui é um exemplo de como que a coisa acontece. E aí você tendo a fórmula, você sabendo o x, você sabe calcular. Por isso que os pesquisadores têm colocado hoje a fórmula junto com o gráfico nos artigos. E se você tiver um x ali, você pode jogar na fórmula e ver a previsão. Aqui é quando não tem relação. O gráfico seria desse jeito. Então, desse jeito aqui, o x, que é o eixo horizontal, nunca vai conseguir prever o y, que é o vertical, quando o gráfico é deste jeito. Tá? Normalmente aqui parece que é b igual a 0. Quando b é 0, então significa aí que não tem como prever um trem desse, um gráfico desse. E aqui é uma relação, só que negativa, né? Quer dizer, uma relação negativa, ou seja, quanto um aumento de unidade em x, cai, né? Diminui unidades em y. Tá? Então, essa é uma relação que pode acontecer também. Tá bom? Então, aqui aumenta, a cada unidade que aumenta em x, diminui unidades em y. Essa é a relação quando a gente encontra um tipo de gráfico assim. Tá? E aí tem os resíduos, que é uma coisa que a gente vai poder ver nos encontros do próximo quadrimestre. Até no livro eles comentam que o resíduos é bastante importante
Na análise de regressão múltipla, a gente está falando aqui de regressão linear, só duas variáveis, né? E o que seria o resíduo, pessoal? É a diferença entre o ponto e a reta. Então, nós temos uma reta aqui, né? Que é a reta, digamos, de melhor aderência, melhor ajuste. Ela vai tentar, né? Ela é selecionada pelo programa, aí tem equações para isso, né? As equações vão tentar selecionar qual é o melhor lugar que a reta tem que passar. Tá? Lógico que ela não vai conseguir passar por cima de todos os pontos, só se for uma relação muito perfeita e que trabalhando com seres humanos é super difícil. Então a gente vai ter pontos que não estão diretamente em cima dela. Tem alguns pontos que estão nela, a reta prevê muito bem os pontos que estão perto ou em cima dela, mas tem algumas com uma diferença, ó. E essas setas estão mostrando que tem uma diferença do valor coletado com a reta de ajuste. E essa distância aqui, ó, é o chamado de erro de previsão, e aí aqui vai ter os resíduos, que aí tem contas para fazer, lógico, o programa vai fazer, para você poder entender o que os resíduos vão poder te trazer de informação, tá? Então isso aqui é só para entender que resíduo é esse erro, né? Porque quando a bolinha, que é o dado, não está em cima da reta, quer dizer que essa reta não prevê esta pessoa aqui, ó. Então, isso é um erro de previsão. Tá? Então, isso acontece, normal acontecer, porque relacionamentos perfeitos são difíceis nas ciências humanas aí, né, da gente conseguir. Então, aqui tem um exemplo, ó, de que é x, então x vai aumentando uma unidade aqui, né, x é, ó, e aqui já começa o seguinte, no exemplo anterior que a gente viu, x era 0, y também era 0, né? Aqui, por exemplo, ó. X era 0, y também é 0, porque intercepta aqui. Nesse outro exemplo, quando x é 0, já começa no y em 18, tá? Então, nós vamos ter uma ideia, deixa eu ver aqui, tá? Que já começaria, então, no 18, que seria. Então, a ideia aqui é, a cada unidade que aumenta em x, o que a gente vai ver de padrão aqui é diminui 3 unidades em y. Né? Então, quando x é 0, nós temos 18. Quando x é 1, nós temos 15. X é 2, nós temos 12. Então, quando aumenta x, diminui 3 unidades em y. E aí nós vamos ter algo parecido com isso, né? Ó, essa relação. Vai aumentando em x e vai diminuindo em y. Tá bom? Ó, aqui começando em 18, ó. Tá? Então aqui, na verdade, o A, né, seria 18 na nossa continha. Vamos ver. Aqui, ó, vamos lá. Então essa seria a conta que nós temos. Nós temos aqui, ó, o 18, que é o A, que a gente já viu onde começa, e o 3. O 3 o que que é? É o B. E o que que seria o B? Essa diminuição aqui, né, essa queda. A cada uma unidade que aumenta em x, diminui 3 em y. Então, essa seria a equação. Tá? O y é o que a gente quer prever, e no exemplo que ele dá aqui é horas de televisão, né? O número de horas de televisão que a pessoa assiste. Então, a ideia aqui que ele dá no livro é, tá, será que tem relação entre número de horas que a pessoa assiste de televisão com pontuação num teste? Aí ele dá esse exemplo, e aí ele fala assim, tá, imagine que uma pessoa assistiu 3,5 horas de televisão. Então, ele é o x, né? Esse valor é o x. Então, você vai colocar aqui na equação, vai fazer as continhas e tal, chegando neste valor, 7,5. Tá? Aí a ideia que eles colocam. Portanto, podemos prever que, se uma pessoa assiste 3,5 horas de televisão por noite, ela terá um score de 7,5 no teste. O sinal, veja que aqui a gente está vendo, quando a gente viu a equação, a gente viu esse sinal aqui, né? Ó. Mais. Mas aqui esse sinal pode variar para menos, porque depende da relação. Então, um exemplo aqui, ó. Aqui que a gente estava vendo que aumenta 10 unidades, então é mais, porque a cada uma unidade que aumenta em x, aumenta 10 em y. Nesse exemplo aqui já não é assim, né? Esse exemplo é diferente, porque a cada uma unidade que aumenta em x, diminui 3 em y. Então, o sinal da equação vira menos. Então, a gente precisa ver a relação das variáveis para saber se é mais ou é menos. Se está aumentando ou se está diminuindo, tá?
O sinal negativo significa que é um relacionamento negativo. Enquanto uma variável aumenta x, a outra diminui y. E o intercepto, ó, a linha começou um outro exemplo, né? O intercepto seria o A, né? Então, nesse exemplo, começaria no 5. Isso significa que uma pessoa que, com um score de 0 em x, teria um score previsto de 5 em y. Então, a ideia do intercepto, que é o A, pessoal, é sempre quando x é 0, quanto que começa em y. A gente já viu que, em alguns casos, começa em 18, que a gente viu aqui. Quando x é 0, começa em 18. Vimos aqui que quando x é 0, y também é 0. Então, isso aqui que a gente precisa ver. Isso é um famoso intercepto, que é o A. Então, aqui, ó, vocês acham, dessas dois gráficos aqui, qual é a melhor linha aqui? Né? Qual é a melhor linha? É os mesmos pontos, né? Na verdade, assim, na verdade está colocado de forma um pouco diferente, né? Mas desses dois gráficos, qual vocês acham que é a melhor linha preditora? O gráfico A ou o gráfico B? B, né? B? Eu também acho que é o B. Beleza. Isso, é o B mesmo. E por que o B, né? Porque sempre a ideia qual vai ser? É tentar ver qual é das duas, né, linhas que os pontos estão mais próximos. Então, se você olhar, por exemplo, no A, tem até um ponto, digamos, em cima da linha. E nós não temos um ponto em cima da linha no B. Mas ele é o único ponto próximo, na verdade. Todos os outros estão bem distantes. Então, esse, por exemplo, seria um modelo ruim, com pouca previsão, poder de previsão. Esse já seria um modelo um pouquinho melhor, porque a maioria, ou quase todos os pontos, estão até próximos à linha, né? À reta. Então, agora, quando você lê um artigo aí e vê gráficos de regressão, você já vai ter uma ideia, mesmo qualitativamente, só de bater o olho, se o modelo está prevendo bem ou não. Ou seja, os pontos, que são os dados que você coletou, ou que o pesquisador, a pesquisadora coletaram, eles estão próximos da linha ou não. Quanto mais um gráfico que tiver mais pontos próximos da linha, melhor aquele modelo, melhor a predição. Quanto menor o número de pontos próximo da linha, menor o poder de previsão daquele modelo. Tá? Então, aqui mesmo seria o B. Seria a reta de melhor ajuste, de melhor predição. Então, aqui, ó, vamos lá. Valores de A e B. Então, eles não colocam a fórmula no livro. Tem outros livros que colocam a fórmula. Eles não colocam. Eles até falam, ó, nós não vamos colocar. Caso vocês queiram, eles dão até umas sugestões lá, da onde a gente pode encontrar as fórmulas de A e B. Então, ó, a correlação entre x e y e os números A é o alfa e o B é o beta. Né? O A é intercepto, o B é inclinação. Conhecer o valor da inclinação B é essencial, mas você também quer saber se o valor da inclinação é significativamente diferente do que você esperaria por erro amostral. Tá? Obtido em uma tabela de resumo da ANOVA. Então, aqui a gente vai começar a ver, porque é muito grande, né, a saída. Normalmente é assim, hoje, os programas já moviam, sei lá, o JASP e tal, o R. O R não sai tabela, né? O R sai uns dados só. Mas normalmente no SPSS, a regressão sai umas 3, 4 tabelas para regressão, mesmo sendo só 2 variáveis. Então a ideia do livro foi mostrar o que você tem que entender em cada uma das tabelas. E aí a ideia aqui é que a gente possa tentar entender e adaptar essa interpretação para o programa que a gente for usar, tá? Então vamos lá. A correlação de x e y é o R de Pearson, esse aqui, ó. Tá? Então sempre vai sair na regressão a correlação. Então a gente viu que aqui é uma correlação alta, né? 0,967. A gente poderia arredondar isso para 0,97. E uma correlação 0,97 é uma correlação quase perfeita. A correlação mostra o quão próximos pontos se agrupam em torno da linha de melhor aderência. E aí, então, aí a ideia como que é, pessoal? A correlação ela é dividida em fraca, moderada e forte. Né? Quanto mais forte for a correlação,
mais os pontos estarão perto da linha. Moderado, eles vão estar espalhados, mas relativamente até perto da linha, e uma correlação fraca já vai te dar uma ideia que o modelo é ruim, não está prevendo direito à regressão, porque os pontos vão estar parecidos com esse aqui, por exemplo. Ó. E um moderado, ou de moderado para forte, nós podemos encontrar gráficos assim na literatura. Tá. Então, ó, previsão provavelmente melhor quando a correlação é alta. Se os dados estão longe da linha, a previsão não será muito boa. Então, aqui nós já temos o primeiro dado a ver na tabela, que é o R. O R é a correlação entre as duas variáveis que a gente viu aqui, né, neste modelo. Beleza. Variância explicada. Aconselhado elevar o coeficiente de correlação ao quadrado. Tem uma coisa que ele não dá aqui, pessoal, e a gente pode fazer, que é o seguinte. Pega esse valor, 0,968, e faz ele vezes ele mesmo. Né? Nós vamos chegar nesse valor aqui, ó. Ele dá aqui mesmo, R quadrado, ó. Ele dá aqui, ó. Ele dá 937. E aí você pode arredondar, obviamente. Então a ideia qual que é? O que essa variância explicada indica para nós? Então, ó, aproximadamente 94% da variância das vendas, porque aqui o que nós estamos vendo é assim, as vendas de um refrigerante e o seu valor. Aí a ideia é, quanto será que a variação do valor prevê a variação da venda, tá? Então, se eu mexer no valor, eu vendo mais ou vendo menos? Se eu aumentar o valor, eu vendo mais ou vendo menos? Então, o X, né, aqui desse exemplo, é o valor, o preço, e o Y é a venda, que é o que a gente quer prever. Então, ó, aproximadamente 94% da variância das vendas do refrigerante A podem ser explicadas pela variância do preço, tá? Então, 94% do que variar no refrigerante tem a ver com a variação do preço. Então, 94 é um número muito alto. Tá? Então, quer dizer que tem efeito do valor sobre a venda. Tá bom? Então, o R quadrado, você pode ter essa ideia para interpretar o famoso R quadrado aí. E aí tem o R quadrado ajustado, que a gente, nos programas, aparece, em alguns programas você pode pedir. E o que é isso? Vamos ver. O R quadrado é ajustado pelo SPSS para justificar o número de participantes e variáveis na análise. Somente o R quadrado, pessoal, eles falam aqui que ele é muito otimista, né? Ou seja, a linha de melhor aderência é baseada em uma amostra e não na população. Então, ó, se a gente quer generalizar os nossos resultados para a população, não só para aquele grupo que a gente avaliou, coletou dados, mas se a gente quer falar que, digamos, a população age ou tem esse determinado, acontece na população determinado fenômeno, o R quadrado ajusta o resultado obtido para fornecer uma estimativa mais realista. No exemplo, a variância explicada é calculada como 93. Tá? Aqui, ó. Aqui seria 94, porque a gente podia arredondar, aqui poderia arredondar para 93. Então não muda muito. Então qual que é a ideia? Vamos lá. R quadrado quer dizer da sua amostra. É o valor da variação de uma variável em cima da outra na sua amostra. O R quadrado ajustado é quando você quer extrapolar e pensar na população. Tá? A população, você vai sempre pensar no R quadrado ajustado. Tem o erro padrão. Saiu aqui o erro padrão. Então aqui, ó, as estatísticas não estão livres de erro. Analisamos nossos resultados como uma amostra específica e pode ser que uma amostra em outro dia daria resultados um pouco diferentes. Com amostras repetidas, encontraríamos um raio ou gama de valores. Os desvios padrão de tais distribuições são chamados de erro padrão. O erro padrão nos dá uma medida de quão correta a nossa estimativa pode vir a ser. Tá? Então, os erros padrão são estimados. Esse número é uma estimativa de variância de Y para cada valor de X. Né? Então, nós também vamos ter o erro padrão. Vamos lá. Análise de variância agora. Então, vamos lá. A tabela aqui, que a gente chama de ANOVA, tá? Ela vai ter, a tabela resumo mostra a sua linha de regressão, sua linha de melhor aderência. Então, aqui vai mostrar a linha. É significativamente diferente de zero. Quer dizer,
se ela prevê aqui, essa tabela vai mostrar para você se a sua linha, a linha que foi proposta pelo seu modelo, se ela é melhor, né, do que o acaso. Então, se eu fizer se eu fizer de qualquer maneira, né, essa linha que eu estou prevendo, ela é melhor do que se fizer pelo acaso ou não? Essa linha, ela tem diferença, né? É a melhor linha mesmo, né, do que se eu fizesse somente pelo acaso. Então, lembre-se, se a inclinação... eu tinha falado que B era 0, isso mesmo, B é 0, a linha de melhor aderência é horizontal. Então, só voltando um minuto para mostrar, se B é 0, pessoal, é isso que a gente vai encontrar, ó. Tá? Então, se B é 0, a gente encontra gráficos mais ou menos assim, tá bom? E aqui não tem previsão nenhuma. Vamos lá. Nesse caso, o valor de F é 194,16, está aqui o valor de F, com uma probabilidade associada de 0,001, é o P, né? Então, isso significa que não é muito provável que tal resultado, aí a linha do modelo, tenha ocorrido por erro amostral, sendo a hipótese nula como verdadeira. Então, essa aqui, pessoal, essa tabelinha, vindo pelo SPSS, né? Mas depende do programa, ou se sair algum resultado da nova, tá? Vai te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui tem a ver da sua linha. E esses valores aqui, né? Você vai ter uma ideia se o modelo é melhor do que o acaso, tá bom? Do que, digamos, qualquer coisa, tá? Então, você vai ter o valor de F e a significância desse valor. Beleza. Agora é a ideia dos coeficientes. Então, vamos lá. O que a gente já viu aqui? A gente viu a correlação, a gente viu o R quadrado e o R quadrado ajustado e o erro padrão. Então, esse Model Summary vai trazer isso para nós. Beleza. Aí nós temos a tabela da nova que tem a ver com a linha. Você vai saber aqui da sua linha. É uma boa linha? É a melhor linha que poderia ser feita ou não? E agora a gente vai ver o A e o B, né? Que é na equação. Então, nós já vamos ver que esse é o valor de A e embaixo é o valor de B. E aí nós vamos entender aqui, vamos lá. Aqui vamos começar por B. Então, o valor de B, a gente já viu que o B na equação é esse valor aqui, menos 12,39. Então, para cada centavo de aumento no preço, as vendas caem 12,39 em milhares. E por que caem? Porque é negativo. Tá? Se fosse um número positivo, então aqui as vendas subiriam esse valor. Como está um valor negativo, isso indica que cai, diminui. Então, quando você vê mais e menos, essa é a ideia. Então, por exemplo, se fosse tempo de reação, se você faz lá um estudo, uma das variáveis, o B, é referente, vamos lá, uma das variáveis tem a ver com o tempo de reação. Se você vê que esse valor é negativo, você entende que, então, um aumento em X, a pessoa fica mais rápida em Y. Porque quanto menor o tempo de reação, mais rápida a pessoa é. Se tem um número aqui positivo, um aumento na variável X aumentaria o tempo de reação, então mais lento a pessoa fica. Então, essas interpretações que a gente tem que começar a ter uma ideia do que é esse valor e o que representa nas nossas variáveis. Né? Se fosse acerto e erro, né? Então pensem assim, eixo Y, acerto e erro de um teste. Eixo X, idade. Então vamos supor esse valor aqui. A cada idade, a cada 10 anos, a pessoa poderia pontuar menos. Então a pessoa vai, digamos, pontuando menos naquela tarefa, tendo mais dificuldade naquela habilidade cognitiva. Um exemplo. Se esse valor fosse positivo, a gente começaria a pensar que, então, a cada 10 anos que aumenta de idade, a pessoa aumentaria a pontuação no teste. Poderíamos pensar em interpretar isso, que a pessoa vai ficando melhor naquela habilidade cognitiva. Tá? Então, isso aqui é só para ajudar a vocês, quando virem ou fazerem as análises, entenderem e interpretar esses valores aqui no estudo de vocês. Vamos lá. Embora o erro padrão possa ser usado como medida de erro da previsão, o SPSS ele dá os limites de confiança, né? Os intervalos aqui, de confiança. Limites de confiança mostram que temos 95% de confiança de que a inclinação da nossa população pode ser encontrada no intervalo aqui, menos 14, menos 10. Dica, pessoal, para intervalo de confiança, dica
Veja, os dois números são negativos, isso não quer dizer muita coisa, né? O importante é assim, ó, a distância entre eles. Então a gente vai poder ver que é um intervalo, digamos, pequeno, menos 14 para menos 10, né? Então é um intervalo pequeno. E assim, ó, quando que a gente sabe que o intervalo não é bom e a gente sabe então que o resultado não é legal, tá? Não dá para ter essa confiança toda. Quando ele cruza o zero, tá? Então, por exemplo, se aqui fosse menos 14 e aqui fosse mais 2, você vai pensar que de menos 14 para chegar em mais 2 vai passar pelo zero. Isso já vai mostrar para você que não deu coisa boa, tá? Não deu coisa boa. Você, né, você não terá esse 95% de confiança sobre o seu dado. Aqui não cruza o zero e os números são perto um do outro. Então isso é uma boa indicação aí da confiança que você pode ter dos dados que você obteve. Esse é um intervalo razoavelmente estreito, fornecendo uma boa confiança nos resultados. E aí tem inclinação, B, convertido em score padrão, né? Então lembre que o B, esse valor é a inclinação, né? O B é a inclinação, e a gente pode padronizar esse valor, né? Que aí vira menos esse valor aqui, ó, que é um coeficiente padronizado. Tá? Isso significa que para um desvio padrão no preço, então imagine que variou um desvio padrão no preço do refrigerante. As vendas caem, porque é negativo, quase um desvio padrão. Porque, veja, é 0,97, vamos supor, né? Menos 0,97. Quando chega em 1, isso é um desvio padrão. É um desvio padrão. Então, é quase um desvio padrão, né? Aí se tivesse 1 ponto alguma coisa, seria um desvio padrão e tanto. Se tivesse aqui menos 2, seria menos 2 desvios padrão. Tá? Até estava conversando, acho que com a Karen na semana passada sobre essa questão. Então, a maneira de interpretar é essa aqui de desvios padrão, se você usar, né, o coeficiente padronizado. Então, você sempre pensa, um desvio padrão que mudou em X, quantos desvios padrão vai mudar em Y? Beleza? Essa é a ideia que tem que ter aqui quando for pensar nesse tipo de coeficiente. Agora, a Karen está conosco aqui. Karen, você acha que agora deu para pegar? Eu não sei nem, acho que eu também não tinha explicado direito, porque eu não tinha entendido direito, mas agora acho que ficou mais claro para você? Muito aqui, pessoal. Beleza. Sim, ficou mais claro, sim, beleza. Tá, legal. Então a ideia é um desvio padrão que mudou em X, quantos desvios padrão vai mudar em Y, tá? Então você vai ter essa ideia aqui usando o coeficiente padronizado. E aí vamos para o A, né? Então a gente já viu que nessa tabela o B está na linha de baixo e o A está na linha de cima. Vamos lá, o A. O A é o intercepto, é o valor onde começa no gráfico, né? Onde começa no gráfico a linha. Então o valor aqui é 1513,96. Também é fornecido junto com um erro padrão, né? Que está aqui. Tá bom. No SPSS, o valor de A é rotulado como constante. E acho que nos outros programas, pelo menos se eu lembrar na semana passada, tinha esse valor, tinha essa nomenclatura também. Então, constante sempre é o A, o intercepto. Os limites de confiança também são dados, né? Então, aqui, ó, os limites de confiança também são dados. Vejam, os valores são relativamente perto, e não cruza o zero. Outro indicativo bom desses valores aqui, ó. Os valores de A e B nos permitem escrever a equação, né? Então, veja, a equação está aqui agora, ó. Então, a gente colocou vendas. Vendas, quem é? É o Y, né? Quem a gente quer. A gente colocou o preço. Não, o preço é o X, desculpa. A gente tem o B, né? Quem é o B? É este valor, que é a inclinação da reta, vezes o preço. Então, aí que com essa fórmula, agora a gente consegue assim, e se o preço for tanto? A gente coloca o preço aqui e faz a conta.
Ah, e se o preço for tanto? Coloca ele aqui nessa equação e faz a conta. Então, o legal é isso, né? Do pesquisador ou a pesquisadora apresentar a equação no artigo, no trabalho, porque aí alguém lá no seu lugar, na sua cultura, na sua terra, pode pegar a equação e falar, tá, então se eu vendo refrigerantes, tá, né, tentando adaptar para o seu sistema, se eu colocar esse valor, né, será que minhas vendas vão aumentar ou diminuir? Então a pessoa já consegue, com a sua equação, fazer contas até para que ela use, tá bom? Então o B é aqui, o B sempre está multiplicando o X, que é a venda, e aqui nós temos o A, e o A é o intercepto. Então, você pode escrever a equação quando você fizer a regressão e colocar, né, na sua tese, no seu artigo. Hoje em dia é de bom grado. E aí, pessoal, é o seguinte, tem um valor de T, que é o teste T, digamos assim, como se fosse, e o nível de significância, né, aonde isso aqui, ó, tá? Isso aqui vai demonstrar para nós se a significância estatística da variável previsor, que é o x. Ou seja, se eu assumir que essa variável previsora aqui, será que ela, de fato, ela tem uma boa previsão em x ou não? É isso que isso aqui vai te dar, esse valor t aqui. Então, aqui veja que teve um valor t, um valor alto até, e a significância é 0.00. Normalmente a gente tira o último zero e substitui por 1. Então, aqui a gente colocaria 0.001. Né? Nunca pode ser 000. Então, aqui mostra para nós que, olha, parece que X tem um poder preditivo significativo, né? Diferente de zero, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Tá? Então, a gente poderia, digamos, rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula é o qual aqui? X não prevê Y, vamos supor. Como deu aqui esse valor, a gente já pode pensar que, olha, eu posso rejeitar a hipótese nula e começar a pensar que nesse modelo, X sim consegue prever o Y. Tá? Então, aqui, por exemplo, a ilustração gráfica, aí o que não falta hoje é gráficos bonitos, né? Para regressão. Então, o que nós temos aqui, por exemplo? Ó, nós temos este valor, ó. Então vamos lá. Na linha de regressão, B é menos 12,39, certo? Entretanto, limites de confiança nos permitem afirmar que existe 95% de confiança que a linha de regressão populacional pode estar entre menos 10 e menos 14, tá? A gente viu aqui, ó, menos 10 e menos 14. Então, a linha é menos 12, essa inclinação aqui, e nós temos os dois limites em cima e embaixo. Por exemplo, nos outros programas, o que eles fazem? Eles colocam um sombreado aqui, né? Fica uma linha e fica um sombreado em volta da linha. Esse sombreado é os limites de confiança, tá? Tá. Vamos lá. A inclinação da linha amostral está no meio do intervalo, isto é, B é menos 39, aqui, do menos 12,39. Temos 95% de confiança de que a inclinação da regressão populacional está em algum lugar entre a linha inferior e a linha superior. É isso que o intervalo vai trazer de informação. Tá bom? Vamos ver aqui como relatar, então. Como que você relataria isso num trabalho? Vamos lá. Uma regressão linear foi realizada para determinar o efeito da mudança do preço nas vendas do refrigerante A. Foi encontrado que, para cada centavo de aumento no preço, as vendas diminuem em 12,39. Né? Então, a relação que a gente viu é negativa, né? Quanto maior o preço aumentado, diminui as vendas. O que representa quase um desvio padrão. A gente viu que um desvio padrão por conta desse valor aqui, ó. Limites de confiança encontrados estão próximos, o que significa que temos 95% de confiança de que a inclinação da população está entre menos 14 e menos 10, que é o que a gente estava vendo aqui, ó. Menos 14 e menos 10.
Aí tem o F, né? Tem um nível de probabilidade associada de 0,001. O F é isso aqui, ó. Cadê o F que a gente viu aqui? Né? O F. Isso quer dizer com a linha. Então quer dizer que a nossa predição parece ser boa. Tá? Então isso aqui poderia ser o relato de vocês, tá bom? E aí tem várias maneiras de relatar. Vê, ele nem relatou o R quadrado, você pode relatar o R quadrado, pode relatar o R quadrado ajustado. Tenho também o valor de beta, né? Mas o beta ali seria, por exemplo, digamos o B, que é isso que vai nos dizer, né? Então, o valor de B está aqui. Você vê que o A, ele nem trouxe, que é o intercepto, tá bom? Então, e aí aqui, falando assim, ó, que só para a gente terminar aqui, que é o seguinte, a gente está falando sempre em relações que são lineares, né? O que é relação linear? É uma relação que uma reta explica. Mas tem vez que não é uma reta que vai explicar. Essa reta, ela vai ser curva. Ela vai fazer ondulações para conseguir explicar da melhor maneira possível. E aí, isso é uma regressão que não é linear. E existe, tá? Então, ó, não adianta tentar fazer uma regressão linear se os dados não são lineares. Que a ideia aqui é, por que é linear? Se aumenta x, e é toda vez, né? Não é uma vez. Então, toda vez que x aumenta tal valor, y vai aumentar um outro valor, e isso é constante. Isso é linear. Tá? Nas ciências humanas, na cognição, nas ciências cognitivas, até nas biológicas, dependendo do que for estudar, a gente não acha linearidade nunca nos dados. Tá? Uma linha reta pode escrever adequadamente, tá. Então, pessoal, a ideia é a gente parar aqui e, assim, conversar agora sobre o que a gente viu. Até vou explicar algo aqui que eu também achei estranho. Não sei se vocês notaram também. Ou eu que estou interpretando errado, ou de fato está estranho. E aí a gente pode conversar, saber dúvidas e tal. E aí a ideia é que nos próximos vídeos, que aí é em 2022, a gente fale de regressão múltipla, ou seja, quando eu coloco várias variáveis no modelo e não somente uma variável. Como isso funciona. E a regressão quando ela não é linear. Tá? Essa é a ideia, mas a ideia é terminar 2021 falando de regressão linear. E dando alguns, de maneira bem resumida, óbvio, dados, informações que vocês já podem ver um artigo, entender, né? E quando rodar essa análise, entender também a tabela, interpretar os dados que você está vendo, achar onde fica o A, onde fica o B e etc. Beleza, pessoal? Encerrar a gravação, Wander, melhor, né? Melhor, pode encerrar.